Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Uma bicicleta é furtada ou roubada a cada 35 minutos no estado de São Paulo. Entre março e agosto desse ano foram mais de 7.500 casos. Mas o número pode ser ainda maior, já que muitas vítimas não fazem boletim de ocorrência. Foram 2 sustos de uma só vez. Primeiro, o ciclista Eduardo foi atropelado. Ele ia para o trabalho quando um carro avançou a ciclovia e o atingiu. O cara não prestou socorro, foi embora e me deixou jogado no chão. Enquanto esperava pelo resgate, Eduardo foi abordado por um assaltante. Veio um outro rapaz e acabou tacando uma pedra na minha cabeça e roubando a bicicleta. A bicicleta, avaliada em R$5.000, que era o meio de transporte dele, não foi mais encontrada. A cada 35 minutos, uma bicicleta é roubada ou furtada em São Paulo. Só entre março e agosto foram registrados mais de 7.500 casos no estado. Um número que pode ser ainda maior, já que muitas vítimas não registram a ocorrência. O último mês do levantamento foi o pior, com mais de 1.300 bicicletas levadas pelos criminosos. Quase 7% a mais do que julho deste ano. As bikes que ficam estacionadas nas garagens térreas ou nos subsolos dos prédios são alvo dos criminosos. Os assaltantes que agem em grupo, dupla ou sozinhos conseguem superar a barreira de portões eletrônicos, câmeras de segurança e até dos cadeados e correntes que são usados para fixar o veículo. Além disso, outros se aproveitam do aumento das ciclovias pelas cidades e da quantidade de bicicletas que cruzam o trânsito. O criminoso ele sempre procura roubar ou furtar o objeto pensando, em como que ele vai transformar aquele objeto subtraído em dinheiro. Seja revendendo o próprio objeto, trocando por droga ou desmontando e vendendo por partes. Eu mesmo já fui vítima de roubo, foi uma emboscada, 2 indivíduos me fecharam. Ali a ciclovia fica na faixa da esquerda, então não tem nem para onde você tentar fugir. Você não tem bicicleta própria? Não. Pelo visto não vai comprar tão cedo. Não tão cedo. Ainda mais sendo mulher, né? É muito perigoso. A gente é um alvo fácil na cidade. Veja agora outros destaques do dia. Presidente Lula se recupera bem da cirurgia no quadril e já anda pelo quarto do hospital. Depois dos temporais, Rio Grande do Sul sofre com doenças provocadas pelas enchentes. A partir de hoje, brasileiros podem entrar no Japão sem a necessidade de visto. Sementes lançadas de helicóptero ajudam a proteger palmeira ameaçada de extinção. E a história com um final feliz da criança que ficou perdida na maior cidade do país. Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada. Uma investigação da Polícia Federal descobriu que traficantes clonavam lacres de contêineres para enviar cocaína pelo porto de Paranaguá, no sul do país. De janeiro a abril deste ano, 1 tonelada da droga foi apreendida em meio às cargas. O segundo maior porto do Brasil, em Paranaguá, é um dos preferidos dos traficantes para enviar drogas ao exterior. Segundo dados obtidos com exclusividade pela Record TV, por meio da Lei de Acesso à Informação, das mais de 6 toneladas de cocaína apreendidas nos portos brasileiros nos 4 primeiros meses deste ano, 17% foram encontradas aqui. Ao longo do ano passado, foram apreendidas mais de 32 toneladas de cocaína nos portos brasileiros. Nesta semana, a Polícia Federal fez buscas e apreensões em Paranaguá, mas ninguém foi preso. Segundo a polícia, a droga entrava no porto em veículos e, em seguida, era descarregada ao lado de contêineres escolhidos de acordo com o destino final. Depois, os criminosos colocavam a cocaína junto com a carga e substituíam o lacre original do contêiner
por um clonado. O principal destino da droga é a Europa, em portos da Bélgica e da Holanda. O grupo investigado está envolvido na apreensão de 68 quilos de cocaína no porto de Sines, em Portugal, em março do ano passado. É o trabalho que a gente vem fazendo continuamente, um trabalho de investigação, buscando responsabilizar todos os integrantes das organizações criminosas, e isso, de certa forma, o trabalho de investigação leva a maiores apreensões, consequentemente a gente consegue desarticular toda a organização criminosa. 60% dos brasileiros dizem comprar mais pela internet do que em lojas físicas. Mas essa mudança de comportamento também fez crescer o número de fraudes em transações pelo comércio eletrônico. Cleonice diz que pesquisou antes de comprar um freezer em um site de vendas de eletrodomésticos. Escolheu o que à primeira vista parecia seguro e pagou com o cartão de crédito, mas o produto nunca chegou, um prejuízo de mais de R$ 1.500. Hoje eles não respondem, nem respondem meus e-mails e nem ressarcem meu dinheiro e nem entregam o freezer, nenhuma coisa nem outra. Neste site de reclamações, há mais de 100 queixas de consumidores de diferentes estados do país da mesma plataforma de vendas online, que agora está fora do ar. Com o crescimento do comércio eletrônico, os crimes virtuais se multiplicam. Segundo o último anuário do Fórum de Segurança, mais de 200 mil brasileiros foram vítimas de estelionato por meio eletrônico no país no ano passado. O consumidor mais vulnerável, por exemplo, a pessoa mais idosa, né? Às vezes não tem essa intimidade com o mundo digital e acaba, por mais cuidado que tenha, acaba caindo no golpe. Na hora de fazer uma compra online, é preciso atenção para não cair em fraudes. As vítimas quase sempre são atraídas pela mesma estratégia, supostas vantagens e ofertas que parecem imperdíveis. Um eletrodoméstico, uma geladeira que seja muito mais barata, né, do que a média do mercado, deve chamar a atenção daquele consumidor. Foi o que aconteceu com a Cleonice. Ela achou que estava fazendo um bom negócio. Atrai a gente é isso, né? Às vezes um preço mais em conta, 200, 300 reais a menos, isso faz uma diferença para a pessoa, né? As eleições para o Conselho Tutelar vão acontecer amanhã em todo o país. O eleitor vai escolher mais de 30 mil conselheiros, que têm a missão de garantir a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Urnas eletrônicas instaladas e testadas. Está tudo pronto para que eleitores escolham conselheiros tutelares em mais de 5 mil municípios brasileiros e no Distrito Federal. Os conselhos são órgãos permanentes e autônomos. Foram criados em 1990 com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. E tem uma missão muito importante. O Conselho Tutelar é composto por 5 conselheiros tutelares, que são eleitos a cada 4 anos, para atuar dentro da comunidade, garantindo direitos de crianças e adolescentes, direito à saúde, direito à vida, direito à educação. O formato é o mesmo de uma eleição convencional. Para votar, precisa ter mais de 16 anos, estar em dia com a Justiça Eleitoral e apresentar o título de eleitor ou um documento com foto. Mas atenção, o local de votação nem sempre é o mesmo das eleições gerais. Por isso é importante o eleitor verificar antes o endereço no site do Tribunal Regional Eleitoral ou no da Prefeitura da cidade. Muitas cidades vão oferecer transporte gratuito durante o período de votação, das 8 da manhã às 5 da tarde. Ao todo, serão escolhidos mais de 30 mil conselheiros tutelares para atuar em mais de 6 mil unidades espalhadas pelo país. Ele atua para garantir que a criança esteja na escola, para garantir que os pais se responsabilizem pela questão de vacinação, para garantir que o Estado, o poder público, possa atender na rede de saúde, na rede de educação, na assistência social. Esse é o papel que desenvolve o conselheiro tutelar no seu dia a dia. A posse dos conselheiros eleitos está prevista para o dia 10 de janeiro do ano que vem. As enchentes no Rio Grande do Sul colocaram os profissionais de saúde em alerta por causa de doenças transmitidas pela água contaminada. No Vale do Taquari, quase 230 pessoas são monitoradas por suspeita de leptospirose, doença transmitida principalmente pelo contato com a urina do rato. O registro de casos em Porto Alegre também aumentou. O nível do Guaíba voltou a subir e atingiu a marca de 2,90 metros na tarde de hoje. A Prefeitura de Porto Alegre decidiu fechar novamente 3 comportas do Cais Mauá. A mesma medida foi tomada no início da semana, quando o Guaíba transbordou.
Depois que a água baixou, 440 toneladas de lixo foram retiradas da região. Só aqui nesse trecho da orla são em torno de 60 trabalhadores aqui fazendo a varrição, tirando lodo, recolhendo resíduos, galhos, troncos. Então hoje o cenário é muito melhor do que o cenário de ontem. Com a sujeira vem também as doenças. A Silvia mora ao lado de um brejo e teme ser contaminada. Tu não sabe o que tem naqueles detritos que estão dentro da tua casa, né? Então eu fico preocupada, sim, porque e se eu pegar uma doença, quem é que vai me ajudar? Só neste ano, a capital gaúcha confirmou 39 casos de leptospirose. O número já é maior do que o registrado em todo o ano passado. Outros 9 casos estão sendo investigados. A Secretaria Municipal de Saúde alertou para as pessoas que tiveram contato com a enchente ficarem atentas a possíveis sintomas. A leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria Leptospira presente na urina de ratos e de outros animais. O doente pode apresentar febre, dor de cabeça e no corpo, principalmente nas panturrilhas. Os sintomas aparecem entre 7 e 10 dias. No Vale do Taquari, devastado pelas chuvas do início do mês, 16 casos de leptospirose já foram confirmados. Outras 227 pessoas são monitoradas. Doenças como hepatite A, cólera e tétano também são mais frequentes em ambientes com inundações. Pode ter algum contato com algum material contaminado, então infecções de pele. A gente tem o risco das gastroenterites a partir de contaminação de água, seja ela bacteriana ou pela hepatite A. Com o tempo firme, muita gente aproveita para limpar o que restou nas casas alagadas. A orientação é usar equipamentos de proteção, como botas e luvas, para diminuir o risco de infecções. Para economizar, motoristas de Goiânia precisam rodar para encontrar um bom preço da gasolina. Em alguns postos, o valor pode ser até R$1 mais baixo. A gasolina mais em conta em Goiânia está R$ 4,99 para pagamento em dinheiro ou no débito. Aproveitar que saiu pagamento e já encheu o tanque. Mas são poucos postos que vendem a esse preço. Se você pegar aqui, o de cima está tudo mais caro. Você pode descer lá por cima, está tudo mais caro. Atualmente, esse aqui é o mais barato. Na maioria dos postos, a gasolina é vendida a R$ 5,97 e o etanol a R$ 3,97. O último reajuste da Petrobras foi dia 16 de agosto, de 41 centavos no preço da gasolina. Esse reajuste não foi percebido nas bombas dos postos da capital e, com a perspectiva de um aumento da demanda durante o mês de setembro, acreditamos que alguns postos tenham tomado a iniciativa de repassar esses reajustes. Mas como o preço do combustível não é tabelado no Brasil, os descontos ficam a critério de cada comerciante. Aqui na capital, a diferença de preço da gasolina pode chegar a 98 centavos por litro. Quem vende mais barato diz que o desconto é compensado na venda em maior quantidade. Neste posto, os motoristas fazem fila para pagar barato. Não importa, vim ficar 20 minutinhos aqui não é nada. A diferença de preço, né? Em outras cidades do país, a diferença de preço também é significativa. Em Porto Alegre, chega a 60 centavos. Mas em todo o Rio Grande do Sul, um levantamento da Agência Nacional do Petróleo aponta uma variação de quase R$ 1,50. R$ 130 em outro posto. Aqui com 90, R$ 100 eu completo. Então vale a pena essa pesquisa. A diferença é muita, né? R$ 30 de diferença. Em Maceió, muitos motoristas usam o aplicativo para fazer pesquisa. A diferença do preço do litro da gasolina passou de R$1. Ela é encontrada a R$ 6,66 e a R$ 5,59. De acordo com a demanda, a gente vai procurando, puxa daqui, puxa dali, entendeu? Para ajustar, que a gente vive disso aqui. Um levantamento revela que entre janeiro e agosto deste ano, mais de 2.000 pessoas foram assassinadas no Rio de Janeiro. Em um intervalo de 5 horas, 2 casais foram atacados por criminosos. 2 mulheres e 1 homem morreram. No Instituto Médico Legal, mais uma família destruída pela violência.
Minha sobrinha é a Adriana Castro, uma menina linda, brincalhona, que amanhã completaria mais uma primavera e ela vai estar sendo sepultada no dia do seu aniversário. Adriana Castro, de 43 anos, e o marido, Marcos Vinícius de Souza Pimenta, de 40, foram baleados por 2 criminosos em uma moto em Vila Valqueire, na zona norte do Rio. Adriana morreu na hora. Marcos Vinícius sobreviveu. Ele segue internado e o estado de saúde é considerado estável. Um jovem que também estava no carro sobreviveu ao ataque sem nenhum ferimento. O casal trabalhava numa agência de veículos usados. A Delegacia de Homicídios investiga o caso. 5 horas antes, um outro casal foi atacado na rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Por volta de uns 10 tiros ou mais. Foi muito tiro mesmo. Os criminosos fugiram sem roubar nada. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de execução. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro confirmam a alta no número de assassinatos no estado. Segundo as estatísticas, de janeiro a agosto deste ano, foram registrados 2.190 homicídios no Rio, um aumento de quase 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Você sente a dor maior do mundo em perder uma pessoa tão maravilhosa. É um medo terrível que nos assola. O carro da família do cantor Frank Aguiar foi roubado por assaltantes em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os criminosos capotaram o veículo horas depois. Criminosos armados anunciaram o assalto no momento em que a mulher do cantor, Caroline, a mãe dela, o filho e a tia entravam no veículo que é blindado, mas ainda estava com as portas destravadas. Ninguém da família se feriu. Horas depois, durante a madrugada, os assaltantes capotaram o carro. Câmeras de segurança registraram o acidente, como a gente vê aí nas imagens. De acordo com a polícia, o veículo já estava com a placa adulterada e seria entregue em um endereço em Santo André. Um suspeito de 18 anos foi preso. 7 estados brasileiros aderiram à campanha nacional de multivacinação para crianças e adolescentes até 15 anos do Ministério da Saúde. O governador Tarcísio de Freitas participou do lançamento em São Paulo. 9 tipos de vacina estão sendo aplicados em postos de saúde, escolas, locais de grande circulação e em regiões rurais. Os reservatórios brasileiros registraram o maior nível em 14 anos, apesar do período de seca. As usinas hidrelétricas do Sudeste e do Centro-Oeste devem encerrar o período de outubro com 66,5% da capacidade. Ao mesmo tempo, o Operador Nacional do Sistema Elétrico estima um aumento de 6,2% na demanda por energia em outubro em relação ao mesmo período do ano passado. Na Bahia, mais 4 homens morreram na noite dessa sexta-feira em confronto com policiais. A polícia disse que apreendeu com suspeitos armas, drogas e cerca de R$4 mil. Com isso, o número de mortos nesse mês chegou a 68. O presidente Lula passou bem a noite e já conseguiu caminhar pelo quarto. Lula foi submetido a uma cirurgia no quadril. A expectativa é que o presidente deixe o hospital no começo da semana que vem. O presidente está internado em um quarto neste hospital particular em Brasília. Um boletim médico divulgado hoje afirmou que Lula passou a noite estável, caminhou pela manhã e fez sessões de fisioterapia e que segue internado sob os cuidados da equipe médica. O presidente colocou uma prótese no quadril para acabar com as dores provocadas por uma artrose, desgaste na cartilagem que reveste a cabeça do fêmur. O presidente também passou por um procedimento para retirar o excesso de pele nas pálpebras. A previsão é que o presidente receba alta na segunda ou terça-feira da semana que vem. Ele vai trabalhar na residência oficial, o Palácio da Alvorada, e contará com o auxílio de um andador para evitar a falta de equilíbrio. Segundo os médicos, os sintomas da artrose deverão diminuir até a 6ª semana e as dores passarão até a 10ª semana após a cirurgia. Um novo boletim foi divulgado agora à noite e afirmou que Lula teve uma tarde estável. Nesse domingo, o Brasil assumirá a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU. O mandato é de um mês. Segundo o Itamaraty, o objetivo é ampliar o trabalho de prevenção de conflitos internacionais.
O conselho é formado por 15 países, 5 com cadeiras fixas: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. E 10 com posições rotativas, caso do Brasil. O objetivo principal do grupo é manter a paz e a segurança entre as nações. Os Estados Unidos encontraram uma saída temporária para evitar a paralisação dos serviços públicos federais. Os deputados concordaram em estender por mais 45 dias o funcionamento do governo, mas a medida ainda precisa de aprovação do Senado. Se isso não acontecer até a meia-noite de hoje, 1,5 milhão de funcionários públicos vão ficar sem salários e haverá paralisação de serviços não essenciais. Nem o Senado, controlado pelo Partido Democrata, nem a Câmara, com maioria de republicanos, conseguiram até agora aprovar um projeto de lei para o orçamento do país. O impasse é a ajuda que o presidente Biden quer manter para a Ucrânia no conflito com a Rússia. A pobreza já atinge mais de 40% da população da Argentina. O país enfrenta uma grave crise econômica às vésperas de uma eleição presidencial. Neta de brasileira, a argentina Karina Corvalán coordena um centro comunitário na Villa 31, uma das favelas mais antigas de Buenos Aires. No local, são distribuídos lanches para cerca de 200 crianças todos os dias, além de jantar para 450 pessoas. Mas Karina conta que não tem conseguido atender a todo mundo que chega para pedir comida. A gente tem um limite, não podemos preparar mais do que estamos distribuindo. Então, priorizamos quem sabemos que não consegue comprar alimentos, ela explica. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas, a pobreza na Argentina passou dos 40% da população no primeiro semestre. Mas entre as crianças, o índice supera os 56%. E analistas estimam que no segundo semestre a situação ainda vai piorar. O economista Camilo Tiscornia explica que a inflação impacta mais entre os mais pobres. O preço dos alimentos aumenta e isso influencia na pobreza. Veremos um aumento muito grande desse índice no segundo semestre, garante. Em outubro, os eleitores vão às urnas para escolher o próximo presidente. As últimas pesquisas apontam o ultraliberal Javier Milei como favorito. Ele propõe a dolarização da economia e a extinção do Banco Central, medidas vistas com temor por economistas e políticos. De volta ao Brasil, a falta de chuva nesse verão amazônico castiga os estados do norte. No Amazonas, barqueiros têm dificuldade para navegar e peixes estão morrendo. Em Rio Branco, no Acre, falta água nas torneiras e o governo decretou estado de emergência. O José mostra as caixas de água secas. Da torneira não sai uma gota sequer. São 11 dias sem receber água em casa. Só a conta vindo pagando e ninguém tem consumo de água. Aí não tem condições. O Paulo é vizinho do José. Ele lembra que o fornecimento sempre foi falho, mas que nunca havia ficado tanto tempo assim sem água. Muita gente sofrendo aqui, muita gente mesmo. Rio Branco decretou situação de emergência por causa da estiagem. A falta d'água, a seca dos rios e a baixa qualidade do ar causada pelas queimadas são consequências de pouca chuva na região. O nível do rio Acre, responsável pelo abastecimento da capital e 9 municípios do interior, está em 1,43 m, apenas 18 centímetros acima do menor nível registrado na história, em outubro do ano passado. A Defesa Civil trabalha para amenizar o sofrimento, principalmente de quem mora na zona rural. Hoje, 33 comunidades são assistidas com abastecimento de água potável, distribuída por caminhões-pipa. A esperança do José é a previsão de chuvas para o início de outubro. A única coisa é esperar. Dar uma chuva para parar alguma água da biqueira, porque não tem como não. A seca também atinge o Amazonas. De longe é possível ver o caminho por onde a água passou. No Porto do São Raimundo, na zona oeste de Manaus, até as balsas de catraia deixaram de ser utilizadas. Aí tem que empurrar o barco para desencalhar da areia. Esse tempo, né, dá muita praia e muitas pedras, né? Tem que saber a região, né, pra gente andar. Dos 68 municípios, 59 sofrem os efeitos do fenômeno de seca dos rios. Neste porto, aqui no centro de Manaus, por exemplo, ficavam atracadas as embarcações de grande porte. Agora, elas estão ali,
bem mais distantes e a situação pode ficar ainda pior. Atualmente, o nível do Rio Negro está em 15 metros e 88 centímetros, mas continua baixando, cerca de 20 centímetros por dia. Para ter ideia do impacto da seca dos rios, o Lago do Piranha, em Manacapuru, registrou a morte de milhares de peixes na região. A onda de calor que atingiu todo o país nos últimos dias expôs um problema comum na maioria das grandes cidades: a falta de árvores. Em muitas dessas cidades, é difícil encontrar uma sombra para amenizar a temperatura, que em alguns casos passou dos 40 graus. A onda de calor que atinge diversas cidades do Brasil mudou a rotina de muita gente. Andar pelas ruas não tem sido fácil. As temperaturas passaram dos 40 graus em todas as 5 regiões do Brasil. Para amenizar esse calorão, nada como uma boa sombra das árvores. Elas causam mais frescor, sombra, entendeu? E nesse calor agora que está, é necessário, né? Os corredores verdes ajudam a estabilizar a temperatura, mas a falta de arborização em muitas cidades é um problema. No norte, apesar de muitas áreas serem cercadas por florestas, algumas cidades sofrem com a falta de árvores, como é o caso de Belém, no Pará. O último levantamento feito pelo IBGE mostrou que a cidade é a capital menos arborizada do país, com apenas 22% de sua área coberta por árvores. Em primeiro lugar está Goiânia, seguida por Campinas e Belo Horizonte. Quem mora na capital de Goiás sente os efeitos positivos de tanto verde pelas ruas. Nesse calorão tem que ter uma árvorezinha. Principalmente nesse momento de fazer aqui o exercício físico, né? Esse gostinho gostoso das árvores aí, do lago, né? Tudo ajuda a gente. Aqui no Pará, um estudo feito por pesquisadores e estudantes da Universidade Federal Rural da Amazônia tenta identificar os bairros mais quentes nessa parte da Amazônia e aponta um dos principais problemas da falta de árvores nas grandes cidades. A gente acaba não tendo esses benefícios, como redução da temperatura, né, e acaba gerando ilhas de calor na cidade, a temperatura acaba ficando muito alta, devido à pavimentação asfáltica, à pavimentação das calçadas. E entre as ferramentas utilizadas nesse levantamento tem essa câmera que mede a temperatura em diferentes ambientes. E quando a gente aponta a câmera para essa área mais avermelhada, que é o asfalto, a gente percebe que a temperatura chega a 52 graus. E é só a gente mudar a posição para uma área mais arborizada que a temperatura cai drasticamente e marca 33 graus. A capital paraense vai sediar em 2025 a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas. Mas a realidade por aqui traz uma série de contrastes. O Carlos trabalha há 50 anos em uma das ruas mais movimentadas de Belém. Sem árvores, a sombra vem de uma lona que ele improvisou. Se tivessem mais árvores aqui, ficaria melhor para o senhor? Era melhor. Era melhor, que não dava muito sol, dava mais sombra. Mas não tem. E em outubro, será que vai faltar sombra de árvore para a população também? Hora da previsão do tempo com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite para você. O que a gente pode esperar aí do próximo mês? Olha, vão ter muitas ondas de calor, mas vai ter muita chuva também, viu, Renata? Boa noite para você. Oi, Leandro, boa noite a todos que nos acompanham. O mês de outubro será de chuvas acima da média na região sul, no sudoeste e leste do estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Mato Grosso do Sul. Mais uma vez, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina podem ter temporais. Já nas outras regiões do país, a chuva deve ficar abaixo da média. O novo mês já chega com chuva em grande parte do país neste domingo. Uma circulação de ventos perto do litoral de São Paulo aumenta as instabilidades no sudeste, centro-oeste e em partes da região sul. Esses temporais podem vir com queda de granizo. No norte do Brasil, pode chover forte também. E no litoral do Nordeste, a chuva é fraca e passageira. Já no Rio Grande do Sul, o ar frio e seco avança e não chove. Amanhã o dia começa com risco de geada na campanha gaúcha. As temperaturas não sobem muito na região sul. Em Porto Alegre, máxima de 18 graus. Já em Vitória faz 28, em Teresina 38, em Palmas e em Manaus, calorão de 40 graus. Domingo com alerta de temporais. Em São Paulo, a chuva pode vir a qualquer hora. Tem risco de transtornos como alagamentos e queda de árvores. A máxima não passa dos 25. No Rio de Janeiro, transtornos também. À tarde faz até 29. Em Campo Grande e em Brasília, em meio à chuva pesada, máxima de 32.
Hora do nosso Tempo Delivery para o Francisco de Manaus, no Amazonas. Como é que fica o tempo lá, Lídia? Vamos lá, Estulhar. Francisco, na nossa tela, amanhã será mais um dia sem chuva e com calorão de 40. Algum sinal de chuva para vocês apenas na terça-feira. Alícia é da cidade de Sonora, no Mato Grosso do Sul. E aí? Cadê a Alícia? Bem-vinda, Alícia. Olha, amanhã faz sol e pode chover forte a qualquer hora. Essa chuva pode vir com raios e ventania. 33 graus à tarde. Na segunda e na terça, esquenta mais. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Renata, Leandro, bom domingo para vocês. Obrigada, Lídia. Boa noite. Obrigado, Lídia. O reinado de Salomão é o grande destaque da nova temporada da série Reis. Às vésperas da estreia, que será na segunda-feira, o jornalismo da Record TV embarcou em uma expedição para revelar a história do líder considerado o homem mais sábio do mundo. Viva o rei Salomão! Salomão, ele é filho de Davi. Deus escolheu você, meu filho. A Bíblia vai falar do harém desse homem de 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas. Ele vai consolidar todo o reino. Pede a Deus sabedoria e Deus dá essa sabedoria. Porque é tudo primeiro templo. O Templo de Jerusalém também é uma expressão dessa prosperidade. As famosas Minas do Rei Salomão. É quando a Bíblia se encontra com a arqueologia. Salomão vai ser o rei mais sábio e mais famoso de toda a humanidade. Salomão, o rei sábio. Hoje, às 10 da noite, aqui na Record TV. Veja a seguir, sobe para 13 o número de mortes por febre maculosa em Minas Gerais. E veja também, língua brasileira de sinais é fundamental para encontrar menino de 5 anos em São Paulo. Japão deixa de exigir visto para turistas brasileiros. Aumentou para 13 o número de mortes provocadas pela febre maculosa em Minas Gerais esse ano. A vítima mais recente morava em Juiz de Fora, no interior do estado. No país, em 2023, a doença matou pelo menos 58 pessoas. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou que um homem de 37 anos, que não teve o nome divulgado, foi a última vítima da febre maculosa no estado. Foi a primeira morte do ano pela doença em Juiz de Fora. Em 2023, são 40 casos confirmados e 13 mortes. A doença é transmitida pela picada de carrapatos, principalmente o carrapato estrela. A febre maculosa é mais comum no Sudeste entre junho e outubro, que são meses de seca. Segundo biólogos, os carrapatos ficam mais ativos neste período e é importante redobrar os cuidados em áreas com capivaras e cavalos. A doença tem cura, mas o tratamento deve ser iniciado logo quando surgem os primeiros sintomas. Segundo esta médica, o combate à doença, que tem alta taxa de letalidade, é muito específico. O momento de procurar o médico, quando a gente tem uma febre hoje, uma febre, dor no corpo, mal-estar, é importante falar com o médico. Eu estive numa cachoeira ou eu deitei na grama, tirei um carrapato para o médico ter a suspeita da doença. Este ano, São Paulo também enfrentou uma escalada da doença. Com 16 mortes, 4 vítimas frequentaram a mesma festa em Campinas. Israel desenvolve uma agricultura com inovações tecnológicas avançadas. Uma empresa criou um sistema que usa inteligência artificial para polinizar as plantas. Um trabalho que antes era feito apenas pelas abelhas. Para atender a demanda por comida no planeta, as terras dedicadas ao cultivo vêm aumentando muito rapidamente nos últimos anos. O problema é que os processos naturais necessários para produzir comida não dão conta de áreas tão vastas nas condições climáticas atuais. Por isso, essa empresa israelense desenvolve um sistema que usa inteligência artificial para facilitar a polinização, normalmente feita por abelhas. A crise climática afeta o trabalho das abelhas. Altas temperaturas são problemáticas, porque elas só trabalham entre 15 e 27 graus. Se está mais quente ou mais frio do que isso, as abelhas não conseguem polinizar.
O método envolve o monitoramento do ciclo das flores e um mecanismo tecnológico de transporte do pólen. Reproduzir o ciclo natural da polinização é algo complexo, que exige um trabalho em 2 etapas. Primeiro, os dados da lavoura são combinados com a previsão do tempo, para que os algoritmos possam definir os dias e horários exatos adequados para a polinização. Aí entram as máquinas, que dão aquela força para o serviço das abelhas. Com os dados da plataforma, o produtor usa equipamentos mecânicos para coletar e transportar pólen de uma árvore para outra. A startup já tem 22 clientes em Israel, na África do Sul e na América Latina. Ofri Sela, que planta abacates em um kibutz em Israel, explica que confiar apenas no trabalho das abelhas é arriscado. Na agricultura, a área mais significativa que não controlamos é a polinização. Tudo se baseia nas abelhas e não sabemos se e quando elas virão. A colheita também já pode ser otimizada em países em que a mão de obra no campo é escassa. Uma outra empresa israelense desenvolve um sistema de drones para colher frutas das árvores. Os equipamentos ficam conectados a uma plataforma de inteligência artificial. E as câmeras analisam imagens das frutas para determinar quais estão maduras, além do teor de açúcar e possíveis doenças. Os humanos apenas supervisionam a operação. A tecnologia se espalhou por todas as áreas da agricultura e a sensação é que estamos apenas no começo, diz o produtor. Já está disponível no Play Plus o documentário Lucélia, que mostra um reencontro revelador com o passado. Há 15 anos, Lucélia foi torturada por uma mulher que a adotou de forma ilegal. Achada machucada e acorrentada, hoje ela tenta superar todos os traumas. A produção original concorre a um dos mais importantes prêmios do mundo. 15 anos depois, o reencontro com um passado doloroso. Aqui no tanque ela me afogava e aqui na máquina era onde eu tomava choque. O documentário Lucélia, uma produção original e exclusiva do Play Plus, mostra a jornada da personagem para esclarecer a própria história. Dos 10 aos 12 anos, Lucélia foi vítima de tortura e cárcere privado pela mulher que a adotou ilegalmente. Depois que ela me tirou da escola, que ela começou com essas maldades. O crime aconteceu em Goiás em 2008. Na época, o repórter Rogério Guimarães foi o primeiro a encontrar a menina depois de ela ser libertada. A imagem feita de um celular é chocante. As torturas começaram desde que a empresária adotou a menina de forma ilegal. Quando chegou a notícia na redação da Record Goiás de que uma menina tinha sido libertada e levada para um conselho tutelar da cidade, eu e minha equipe saímos à procura desse conselho. O primeiro conselho que a gente bateu na porta, ela estava lá. Já em 2023, o jornalista reencontra a Lucélia, que relembra detalhes dessa história dramática. Meu corpo estava todo cheio de hematomas, meus dedos estavam de luva, porque as unhas não tinham, os dedos não tinham mais unhas, já tinham sido arrancados. A produção Lucélia já ganhou reconhecimento no exterior e é finalista do Prêmio Internacional Content Innovation Awards na categoria Melhor Documentário. Os vencedores vão ser anunciados no dia 18 de outubro, numa cerimônia em Cannes, na França. E eu estou muito confiante de que ele vai vencer. Então é uma história brilhante, de muita superação, de muita doçura. Embora seja uma mulher formada hoje, ela ainda carrega muito daquela menina que eu conheci lá em 2008. Vale muito a pena assistir. O documentário Lucélia já pode ser assistido no Play Plus. Medo de gente você não tem mais? Não, eu não tenho medo de nada. Me chama Lucélia. Estamos na torcida, né, Renata? Estamos. Essa semana foi celebrado o Dia Nacional do Surdo, uma comunidade formada por mais de 10 milhões de pessoas no país. A nossa próxima reportagem vai mostrar como a língua brasileira de sinais foi fundamental para encontrar o menino de 5 anos em São Paulo. A criança só se comunica em Libras. Oi, tudo bem? Eu sou o Arthur. Garoto esperto, inteligente. Esse é o Arthur, de 5 anos. Ele tem 3 irmãs, pai e mãe. Na semana passada, deu um baita susto na família. Com um punhado de moedinhas assim, achou que pudesse comprar um boneco do Homem-Aranha
e doces sozinho. Era início da manhã quando o Arthur saiu de casa e veio rumo a essa avenida na zona norte da capital paulista. Logo, a mãe percebeu a ausência do filho e a família começou uma busca incansável pelo pequeno Arthur, que não fala, não escuta e certamente enfrentava dificuldade para se comunicar. A irmã mais velha quase perdeu as esperanças. Eu pensei que eu nunca mais ia ver o Arthur. Aí eu fui lá e eu fiquei perguntando, você viu o Arthur? Você viu o Arthur? A mãe do Arthur até tinha pistas, mas não imaginava que ele pudesse chegar tão longe. Aqui embaixo tem uma lojinha de doce, onde a gente sempre leva ele para comprar doce, biribinha, que ele gosta. E creio eu, para mim, que ele saiu daqui nesse intuito. E aí, como a lojinha estava fechada, ele saiu procurando outro estabelecimento que ele pudesse comprar. O Arthur foi entregue aos policiais por comerciantes da região, mas eles não se comunicam por linguagem dos sinais e não conseguiram interagir com o menino. Foi aí que tiveram uma ideia. Pelo celular, pedir ajuda a uma colega do SAMU em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, por chamada de vídeo. E deu tudo certo. Eu pedi para os policiais afastar um pouquinho mais o celular, para eu poder, porque não era o foco não era o rosto, era a mão, né? Que eu precisava saber o que ele estava sinalizando. E aí eu chamei a atenção dele e falei para ele prestar atenção em mim um pouquinho. E olha o Homem-Aranha aí. No dia em que o Arthur foi entregue à família, ganhou dos policiais o brinquedo que tanto queria. Depois de tudo solucionado, depois, né, dos ânimos da gente já feliz já de ter encontrado a família dele, passado isso, então eu resolvi comprar o personagem e trazer para ele, presenteá-lo, né? Um levantamento revela que quase 40% das crianças de até 6 anos de idade já viveram situações de violência no Complexo da Maré, uma das maiores comunidades do Rio de Janeiro. Traumas que trazem consequências para a vida inteira. Só quem nasce no Complexo da Maré, na zona norte do Rio, sabe que as dificuldades aqui começam desde cedo. O meu filho ele só tem 2 anos e ele morre de medo do caveirão quando tem operação. A última vez teve uma operação que foi 2 e pouca da manhã, 3 horas. Uma pesquisa inédita feita no conjunto de favelas, com mais de 2.000 responsáveis por meninas e meninos de 0 a 6 anos de idade, confirmou que as queixas não são isoladas. Não teve uma noite de sono tranquila, teve tiroteio e uma criança de 2 anos chorando assustado com barulho. Quase 60% dos entrevistados afirmaram que as crianças da região não têm acesso a equipamentos públicos de lazer, cultura e esporte. O meu maior desafio para a Manuela, cuidando dela, foi escola, né, dificuldade de colocar ela no colégio, e a saúde. 2 em cada 3 crianças já enfrentaram dificuldades para cuidar da saúde. Escolas e creches entraram na rota de 62% das operações policiais na Maré, o que deixou alunos sem aulas ou atividades externas. E isso, sem dúvida, traz um adoecimento e traz questões relacionadas à saúde mental dessa criança, ao medo que ela vai adquirindo sobre os processos que deveria ser muito diferente por estar na primeira infância. Cerca de 15.000 crianças de até 6 anos de idade vivem no Complexo da Maré. Segundo o levantamento, a violência já atravessou o caminho de quase 40% delas. Um número significativo, que pode deixar marcas para toda a vida. Entender a primeira infância sempre foi um desejo, porque a gente entende que é o começo de tudo, é onde a gente pode pensar nas trajetórias dessas crianças, é onde a gente pode pensar onde as políticas públicas estão, de fato, negligenciando naquilo que ela poderia dar conta nessa faixa etária. Vitor ficou paraplégico depois de ser atingido por uma bala perdida durante uma operação na Maré. Trauma que também marcou a infância da filha dele, que só tinha 2 anos na época. O que você espera para o futuro da sua filha e das outras crianças da comunidade? Além de paz, o direito ao básico. O favelado tem direito ao básico. O favelado tem que poder ir, poder voltar, poder se divertir. A gente tem direito.
grupo de pedestres foi alvo de um arrastão na zona sul de São Paulo. 3 assaltantes em 2 motos rendem as vítimas que caminhavam na calçada. Repare que uma das pessoas tenta correr na direção contrária, mas é impedida por um dos criminosos. Durante o assalto, os pedestres são colocados contra a parede. Após 1 minuto no local, os criminosos voltam para as motos e fogem com os objetos das vítimas. Até o momento, ninguém foi preso. Começou em São Paulo a exposição Santos Dumont, Entre Máquinas e Sonhos. A mostra, que homenageia os 150 anos do pai da aviação, traz itens pessoais do inventor e réplicas em tamanho real das aeronaves que revolucionaram a aviação. Senhoras e senhores, soltem os cintos e embarquem na história de um brasileiro que mudou o mundo. A gente quer que o brasileiro se identifique mais com o Santos Dumont para ficar como uma identidade nacional ligada à tecnologia, à invenção, à coragem, porque ele fazia naves experimentais e voava a 300 metros de altura, tem que ter muita coragem para isso. Da infância numa fazenda de café até a vida de celebridade na Europa, a exposição sobre Alberto Santos Dumont mostra que a trajetória do pai da aviação se equilibrou entre a genialidade e a persistência. Para que a gente chegue lá, há necessidade de uma trajetória. E essa trajetória do conhecimento, que eu acho que foi a grande busca do Santos Dumont. Objetos pessoais, fotos e principalmente miniaturas das maiores criações desse gênio, que em 1906 concretizou um dos maiores desejos do homem: voar. Santos Dumont é um dos maiores brasileiros da história mundial, porque ele inventou um modal, o avião. Imagina que hoje o avião conecta pessoas do mundo inteiro. O ponto alto da exposição é esta réplica do 14 bis, construída pelo Museu da Aeronáutica. Foi o primeiro avião a decolar, voar e pousar por meios próprios na história da humanidade, sem a ajuda dos ventos. O 14 bis pesava 290 quilos e tinha uma asa de 8,5 metros de comprimento. Santos Dumont pilotou a invenção de dentro deste cesto e, com o movimento do corpo, ajudava a direcionar a aeronave. Essa manivela era o acelerador que controlava a potência do motor. O brasileiro sobrevoou Paris por 220 metros em 21 segundos, o suficiente para colocar seu nome na história da aviação. Mas o protótipo tinha vários defeitos e, em seguida, foi abandonado. 2 anos depois, Santos Dumont aperfeiçoou o projeto e apresentou ao mundo a Demoiselle, libélula em francês. Um modelo mais eficiente, mais seguro e melhor, que passou a ser produzido em série. Ele chega num avião definitivo, onde não tem nenhum elemento que seja diferente de um avião moderno, de um ultraleve, de um avião moderno. As invenções do gênio seguiram ao longo da vida. O chuveiro de água quente, o relógio de pulso, mas Santos Dumont nunca patenteou nenhuma criação para ganhar dinheiro. Era um idealista. Então essa característica é muito visionária, né? Assim, o Santos Dumont já pensando que ele escreve, vou ter ganhos muito maiores se esse projeto for o máximo replicado possível e tal. O Lúcio ainda vestiu o chapéu do Santos Dumont, né? Sósia. É. Veja a seguir, foi inaugurada em Las Vegas, nos Estados Unidos, a maior estrutura esférica do mundo. Para salvar uma espécie de palmeira da extinção, Fundação Florestal lança de helicóptero mais de 50 toneladas de sementes na Mata Atlântica. A partir de hoje, o Japão deixou de exigir o visto de turista para os brasileiros que visitam o país. A medida é válida para quem pretende ficar até 90 dias por lá. Para esse grupo que chegou do Brasil, o estresse dos preparativos da viagem ficou por conta da burocracia. Tirar o visto, então, aí demorei 2, 3 semanas, quase um mês, né? A gente teve que pegar várias coisas no banco. Quem ainda planeja viajar não vai precisar passar por nada disso.
Qualquer brasileiro que tenha o passaporte válido com chip, emitido desde 2011, poderá entrar no Japão a partir de agora. A medida vale até setembro de 2026 e faz parte de um acordo entre os dois países com base no princípio da reciprocidade. Ou seja, os turistas japoneses também não precisam do visto para ir ao Brasil, onde está a maior comunidade do Japão fora do país. Com a isenção de visto, a gente entende que mais japoneses vão ao Brasil, não só pela facilidade do visto, mas principalmente porque o que a gente tem a oferecer no Brasil encontra muito aquilo que eles desejam. A medida aquece também o setor de aviação. Colocamos poltronas mais confortáveis para tornar as viagens menos cansativas, diz este representante de uma empresa aérea. Afinal, uma viagem entre Brasil e Japão leva no mínimo 28 horas. Antes da pandemia, em 2019, o Japão chegou a receber mais de 47 mil turistas do Brasil. Os números caíram para menos de 3 mil no pico das restrições. Mas agora tem tudo para superar até mesmo os níveis anteriores, já que os brasileiros não vão mais precisar tirar o visto para vir ao Japão. Quem for para trabalhar ainda precisa da permissão de residência, mas a medida pode atrair ainda mais brasileiros interessados em conhecer de perto esse país repleto de tradições e modernidade. Com certeza, essa liberação foi uma coisa muito boa, tanto para nós brasileiros como também para o turismo aqui japonês. Na Espanha, uma onda de calor fez as temperaturas subirem 10 graus acima da média para o período. A previsão de tempo quente vai até terça-feira e levou as autoridades a emitirem alertas para incêndios florestais. A Agência da ONU para Refugiados estima que mais de 100 mil pessoas deixaram a região de Nagorno-Karabakh. O número representa 80% da população local. A fuga começou depois que o Azerbaijão iniciou uma operação militar para retomar o controle da região na fronteira com a Armênia. A Guarda Costeira italiana resgatou 177 pessoas de uma balsa em chamas. A embarcação estava perto da costa da Sicília. Investigações preliminares indicam que o incêndio começou na casa de máquinas da balsa. E veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Maitê Proença sem filtros. Em entrevista exclusiva, a atriz se emociona ao revelar a história do casal que salvou a vida dela depois da trágica perda dos pais. E eles me acolheram no momento de maior tristeza da minha vida. Maitê fala também sobre a polêmica decisão de colocar um apartamento milionário à venda pelas redes sociais. E tem estreia no Domingo Espetacular, é a Rocinha, por quem mora na Rocinha. O influenciador Rock Cria mostra as construções mais inusitadas da comunidade. Tem escada que voa, o prédio mais fino do mundo e até uma mansão. Namorado da cantora americana Mariah Carey é intimado pela Justiça do Brasil. O que o dançarino Brian Tanaka tem a ver com o funcionário de supermercado de São Paulo que teve a vida destruída por um golpe? Ficava com vergonha, chorava. Exclusivo, drogas apreendidas em cargas de frutas, madeira e até vinhos. A quadrilha de traficantes que usou 9 portos do país para enviar toneladas de cocaína para a Europa. Como as autoridades brasileiras descobriram esse esquema criminoso que movimentou bilhões de reais? É no Domingo Espetacular, depois da Hora do Faro. Em Las Vegas, nos Estados Unidos, a banda U2 inaugurou a maior estrutura esférica já feita no mundo. É uma arena de eventos, com imagem e som de última geração, que coloca o público dentro do espetáculo. Uma banda de rock lendária para estrear uma casa de shows que promete ser emblemática. Mais de 1 milhão de luzes de LED e 160 mil caixas de som criam uma experiência imersiva
para 18 mil pessoas e deixaram até mesmo os artistas impressionados. O telão em 360 graus, de alta resolução, projeta a imagem do espetáculo para toda a plateia. Onde quer que você esteja, poderá ver o show do teto ao chão. A construção da cúpula tecnológica custou cerca de 11 bilhões de reais e durou 5 anos. Do lado de fora, a esfera, com altura equivalente a um prédio de 37 andares, também pode reproduzir imagens em altíssima definição. Nunca vi nada tão lindo na minha vida, disse esse fã. Anunciado como o entretenimento do futuro, o primeiro espetáculo é apenas uma prévia da inovação que a maior construção esférica do mundo promete apresentar. O U2 ainda fará outras 25 apresentações no local. Na maior comunidade de Minas Gerais, um jovem superou as dificuldades para se tornar um bailarino internacional. Jean-Pierre teve o talento reconhecido por uma companhia de dança americana. Está de malas prontas para os Estados Unidos. Ele já conquistou o reconhecimento e o apoio onde nasceu e foi criado, na comunidade do aglomerado da Serra, em Belo Horizonte. Bolsa da quebrada. O jovem bailarino deu os primeiros passos na dança ainda na infância. Entrou para o balé aos 5 anos em um projeto social. Eu sentia que ele ia ser um bailarino. Tinha todos mexidos na barriga, eu sentia ser um bailarino. Tentei colocar no futebol, na natação, mas a vocação dele era pro balé mesmo, não teve jeito não. Aos 19 anos, Jean-Pierre se divide entre a dança, os estudos e o trabalho no restaurante da família. A rotina é intensa. Jean ensaia todos os dias por 2 horas. O jovem participou de um concurso aqui em Belo Horizonte e depois da apresentação, ele recebeu um convite de um dos jurados para integrar uma companhia de balé em Atlanta, nos Estados Unidos. É um sonho, né, que eu sempre busquei, né, conquistar e vivenciar, né, como experiência para me amadurecer artisticamente. O Atlanta é uma companhia renomada, uma companhia grande, então foi inusitado e eu fiquei super feliz. Jean embarca para os Estados Unidos na semana que vem, graças ao apoio de doações, que permitiram a compra da passagem e a emissão do visto. A companhia deve oferecer uma bolsa-auxílio. O desafio agora será reunir recursos para seguir adiante com o sonho de ser um bailarino internacional. Fazer uma reserva financeira para eu passar meus 3 primeiros meses lá, para não precisar me atarefar além do balé para poder me sustentar lá. Pessoa preta, pobre, morando aglomerado, sair para ser um bailarino clássico é raridade. Para nós é um presente de Deus, né? A palmeira jussara, típica da Mata Atlântica, está na lista de árvores ameaçadas de extinção por causa da exploração do palmito. Mas o aproveitamento consciente da palmeira, que produz o açaí da Mata Atlântica, garante renda e ajuda na conservação da espécie. As mãos que hoje celebram a semente em abundância já cortaram muito palmito. Desde os 12 anos de idade eu já ia cortar palmito no mato com meu pai. Era o único meio de subsistência, né? Agora o sustento vem do fruto que a mesma árvore dá. Hoje, despolpando de um pé só, eu consigo tirar R$30. E se eu for matar a árvore e cortar o palmito, eu vou ganhar R$5. Então é muito mais lucrativo. E o próximo ano eu posso voltar, aquela árvore vai estar lá, vai me dar lucro de novo. Típica da Mata Atlântica, a palmeira jussara está no quintal da cooperativa onde Ednei e Jéssica trabalham. Enquanto a extração do palmito mata a árvore, a polpa se multiplica em sorvete, geleia, suco. Jéssica, esse é o suco só da jussara? Esse é o suco só da jussara, só a polpa do fruto do jussara puro, com uma colherzinha de açúcar. Bem pouquinho açúcar, né? Refrescante? Refrescante, bem geladinho. Posso provar? Pode provar, fica à vontade. Parece açaí, né? A cor de açaí. É. Nossa, gente, que delícia! Refrescante. Hoje tá um calor delicioso. Todo mundo aprova, não tem quem não goste. Quando a gente fala que é o suco da Mata Atlântica, já na hora quer experimentar.
Os dois cresceram no Vale do Ribeira, região mais pobre do estado de São Paulo, e também com a maior área contínua de Mata Atlântica do Brasil. Mesmo depois de tirar a polpa, a semente continua dando lucro. Durante muitos anos, moradores aqui do Vale do Ribeira, no interior do estado de São Paulo, cortavam a árvore para tirar o palmito. Esse extrativismo clandestino quase acabou com as plantações de juçara aqui na região. Por isso, para salvar essa palmeira da extinção, a Fundação Florestal está lançando de helicóptero mais de 50 toneladas de sementes de juçara na Mata Atlântica. A maioria dessas sementes foi comprada de produtores locais. Cada voo é carregado com cerca de 300 quilos. E lá do alto, elas são lançadas no meio da mata, em áreas previamente definidas que ficam dentro de reservas ecológicas. A mesma ação é repetida várias vezes por dia, até que um grande trecho de floresta seja coberto pelas sementes. A gente escolhe áreas que têm intervalos máximos de 4 km entre uma área e outra. Esse vazio que fica no meio, naturalmente, com o passar dos anos, ele vai se recompondo, né? Aí a fauna vai fazendo esse trabalho de lanço e espalhando ela de forma natural. Quase 70 espécies de aves, mamíferos e roedores se alimentam da juçara. E é bem fácil, no meio da reserva, encontrar uma cena assim. Um esquilo se fartando dos frutinhos. O programa nasce em 2021 exatamente para agir nisso, no repovoamento da espécie e na modificação da cultura extrativista, né? Tentando gerar alternativa de renda para quem antes vivia da extração ilegal do palmito. Ao fim dessa etapa, mais de 1.000 hectares terão sido beneficiados, o equivalente a quase 1.500 campos de futebol. A gente analisou que em torno de por hectare nasceram 25 novas palmeiras. Tem 25 novas mudas de juçara no local. Os pesquisadores esperam que em 7 ou 10 anos, as pequenas mudas plantadas hoje estejam grandes e abundantes. Só assim, a juçara poderá finalmente sair da lista dos ameaçados de extinção e entrar de vez no paladar de quem respeita a natureza. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Fique agora com os melhores momentos da série Reis e em seguida você vai ver o documentário especial Salomão, o Rei Sábio, sobre a vida do sucessor de Davi no trono de Israel. Não perca! Record 70 anos, tem a sua cara. Boa noite e a gente se vê. Boa noite.